Você já sentiu um vazio, mesmo quando tudo parecia dar certo por fora? Já teve a sensação de estar correndo atrás da bênção, mas perdendo a paz? E se eu te dissesse que tem uma escolha no seu caminho que pode te deixar com dinheiro na mão, mas com a alma quebrada? A verdade é que muita gente está conquistando resultados, fama e até riqueza, mas internamente estão perdidos, quebrados, desconectados de quem realmente são. Essa é a escolha errada que nos faz rico por fora e quebrado por dentro. E o pior, muitos estão repetindo esse erro sem nem perceber. Neste vídeo vamos mergulhar em Gênesis 27, onde uma família inteira se envolveu num plano para conseguir algo que já era promessa de Deus. Um capítulo sobre engano, ansiedade, decisões fora da direção divina e o alto preço da pressa. Esse é um dos textos mais profundos da Bíblia quando falamos sobre identidade, propósito e o tipo de escolha que, à primeira vista, parece levar à vitória, mas na verdade esconde um caminho de dor. Jacó queria a bênção, queria prosperar, mas aceitou um atalho que o fez conquistar algo com aparência de sucesso, enquanto por dentro ele carregava culpa, medo e fuga. Quantas vezes buscamos a bênção de forma errada? Quantas vezes usamos máscaras, tomamos decisões precipitadas, tentando resolver com a força do nosso braço aquilo que só Deus poderia realizar no tempo certo? A escolha errada que nos faz rico por fora e quebrado por dentro é mais comum do que parece. Estamos falando daquela promoção que vem com perda de princípios, do relacionamento que aparenta ser a resposta, mas nos desconecta de quem somos em Deus, da busca por dinheiro, por status, por aplauso, enquanto o nosso interior clama por paz, verdade e propósito. E o mais perigoso é que, aos olhos do mundo, parece que está tudo certo. Estamos prosperando, mas por dentro estamos vazios, desalinhados, perdidos. Esse vídeo é um convite para abrir os olhos. Gênesis 27 é um espelho do que está acontecendo na vida de milhares de pessoas hoje. Por isso é importante entender que o que essa história tem a ver com a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, emocional agora. Vamos ver qual foi o erro de Rebeca e Jacó. Deus já havia declarado a bênção a Jacó. A promessa existia. O propósito estava firmado. Mas Rebeca, movida pela ansiedade, pela vontade de ver tudo acontecer logo, decidiu forçar um caminho. Ela criou um plano para ajudar a Deus, como se a intervenção humana pudesse acelerar o tempo divino sem consequências. E Jacó, mesmo sabendo que aquilo era errado, escolheu participar. Ele se disfarçou, mentiu para o pai e recebeu a bênção, mas de forma errada. A bênção foi liberada, sim, mas ao custo da sua paz, da sua identidade e de anos de fuga. Essa é a escolha errada que nos faz rico por fora e quebrado por dentro. Quando a gente força uma vitória, quando a gente atropela princípios, quando a gente ignora a voz de Deus e busca prosperidade fora do tempo certo. É aquela proposta de negócio que parece perfeita, mas fere nossos valores. É o jeitinho que encurta o caminho, mas compromete nossa verdade.
Quantas pessoas estão prosperando financeiramente, mas emocionalmente estão exaustas, espiritualmente secas, vivendo uma vida que não sustenta sua essência. O que era para ser uma bênção se torna um peso. A pressa em conquistar fora da direção de Deus gera resultados, sim, mas resultados que vêm acompanhados do medo, da culpa e consequências. Não basta parecer abençoado, é preciso viver uma vida alinhada com o propósito. Porque o preço de manipular o tempo de Deus pode ser a nossa paz, a nossa liberdade ou até mesmo o atraso da promessa. A história de Rebeca e Jacó é um retrato fiel do que acontece quando escolhemos o caminho da aparência, da performance, da falsa bênção, e não o caminho da confiança, da obediência e da verdadeira prosperidade com sabedoria. E sabe o pior? Muitas vezes nem percebemos que estamos repetindo esse padrão hoje. Jacó recebeu a bênção, mas não carregava a identidade. Ele se vestiu como Esaú, imitou a voz, assumiu uma aparência que não era dele, para conquistar algo que já lhe havia sido prometido por Deus. Isso tem tudo a ver com o que muitos estão vivendo hoje. Pessoas que até conseguem alcançar prosperidade financeira, ganhar dinheiro, conquistar seguidores, status, reconhecimento, mas tudo baseado em uma versão distorcida de si mesmas. Estão prósperas por fora, mas quebradas por dentro. Estão repetindo o padrão de Jacó, vivendo um personagem para alcançar a bênção, acreditando que precisam se parecer com outra para serem aceitas, para serem vistas e abençoadas. E sabe o que acontece? Assim como Jacó, essas pessoas acabam fugindo. Não necessariamente de casa, mas fugindo de si mesmas, da presença de Deus, da verdade. Porque a bênção vem, porque a bênção que vem sem verdade, ela pesa. A alma sabe que algo está errado. É aí que entra a crise da identidade. Empresários, líderes, profissionais, até mesmo pessoas de fé, estão exaustas, tentando manter uma imagem. Prosperidade sem propósito, riqueza sem verdade, bênção sem identidade. Tudo isso tem aparência de sucesso, mas gera um vazio profundo. Quando você precisa fingir ser alguém que não é para prosperar, isso não é favor de Deus, é auto-engano. É você enganar a si mesmo. E o mais perigoso é que muitas vezes nem percebemos. Estamos tão focados no resultado externo que ignoramos os sinais internos. Mas o Espírito nos revela. Não é sobre parecer abençoado, é sobre ser transformado. Jacó saiu com a bênção nas mãos, mas teve que lidar com as consequências de uma conquista construída com base na mentira. E talvez hoje estejamos percebendo que algumas áreas da nossa vida têm sido exatamente assim. Ricas por fora, mas sem paz por dentro. E a pergunta que fica é: até quando vamos continuar desse jeito? Existe um preço do sucesso sem propósito. O sucesso sem propósito tem aparência de vitória, mas na essência carrega o peso de uma alma cansada. Podemos até ganhar dinheiro, acumular bens, conquistar reconhecimento. Pode até parecer aos olhos dos outros que estamos prosperando. Mas se essa prosperidade foi construída com base em manipulação, engano, o afastamento da nossa verdadeira identidade em Deus, então isso não é bênção, é escravidão.
É um tipo de prisão disfarçada de conquista. E quantas pessoas vivem exatamente isso hoje? Estão presas em rotinas exaustivas, sustentando uma vida que não representa quem realmente são, carregando um fardo que Deus nunca mandou carregar. Vivem uma riqueza aparente, mas dormem com um coração ansioso, vivem com medo de perder tudo, sentem culpa, insegurança, desconexão espiritual. Isso não é prosperidade que vem do alto. Provérbios 10, 22 deixa isso claro. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se o que estamos vivendo hoje exige que a gente tenha que fingir, se afastar de Deus ou sacrificar nossa paz, isso não veio do Senhor. O mundo celebra resultados, mas Deus se importa com raízes. Jesus foi direto em Mateus 16, 26, quando disse: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo e perder a sua alma? De que vale ganhar cifras, fechar contratos, ser elogiados e por dentro a alma está perdida? O verdadeiro sucesso, aquele que transforma, que sustenta e honra a Deus, só acontece quando a nossa prosperidade está alinhada com o nosso propósito, com a nossa essência, com um plano divino para a nossa vida. Quando a sabedoria é guiada ou melhor, quando a riqueza é guiada pela sabedoria, ela não pesa. Quando o crescimento financeiro caminha junto com a integridade, é aí que acontece a prosperidade verdadeira. Se você sente que está vivendo um sucesso que exige mais do que entrega, talvez esteja na hora de olhar para dentro e perguntar: esse caminho é mesmo o que Deus escolheu para mim? E como isso se reflete na nossa vida hoje? O erro de Gênesis 27 continua sendo vivido nos dias de hoje, só que agora com outros nomes, com outras roupas, com outras justificativas. Repetimos a história de Jacó e Rebeca quando escolhemos caminhos mais rápidos ao invés dos caminhos corretos. Quando trabalhamos apenas por status, por aparência, por vaidade. Quando trocamos o propósito pela performance e pela sabedoria, e a sabedoria pela pressa. É fácil se perder nesse sistema que celebra conquistas externas enquanto ignora a saúde da alma. Muita gente está ganhando dinheiro, sim, mas pagando com sua saúde emocional, com a conexão espiritual, com relacionamentos destruídos. Vivem uma rotina sem pausa, uma corrida sem linha de chegada, e tudo isso em nome de uma prosperidade que não tem raiz em Deus. E aqui que entra o auto-engano. Buscamos riquezas, crescimento financeiro, independência, mas sem sabedoria, sem direção divina, sem alicerce no propósito eterno. E tudo isso nos deixa vulneráveis, frágeis por dentro, mesmo que estejamos sorrindo nas redes sociais. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Trabalha duro, se esforça, parece que está vencendo, mas por dentro você está cansado, está confuso, está sobrecarregado, sentindo que está carregando um peso que não deveria ser seu. E sabe o que é mais triste? Essa dor muitas vezes é silenciosa. Ninguém vê, só você sabe o que está doendo. Porque prosperar fora do propósito nos afasta da paz. E por mais que conquistemos bens e reconhecimento, nada disso preenche o vazio de quem sabe está caminhando por conta própria e não no ritmo de Deus.
Não adianta parecer abençoado se por dentro estamos nos perdendo. A verdadeira riqueza é aquela que alinha o externo com o interno, que nos faz prosperar por fora, mas principalmente por dentro. E talvez hoje seja o momento de a gente reconhecer que estamos vivendo algo parecido com o que Jacó viveu. Mas existe um caminho de volta, uma riqueza com propósito. Jacó precisou passar por um processo profundo de quebrantamento antes de experimentar a verdadeira prosperidade. Ele carregava a bênção, mas ainda não carregava a identidade. Foi preciso ser confrontado no deserto, ser exposto na sua vulnerabilidade, para então encontrar a face de Deus e descobrir quem realmente era. Ali sozinho, cansado, fugindo, ele teve o seu encontro mais transformador. Lutou com Deus, sim, mais do que isso. Lutou com sua consciência, com suas escolhas, com tudo aquilo que o afastava do propósito original. E foi exatamente nesse lugar de dor e rendição que ele foi rebatizado. De Jacó, o enganador, ele se tornou Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Esse é o caminho de volta para quem quer viver riqueza com propósito. Não é sobre ter mais dinheiro, é sobre se reconectar com quem nós fomos criados para ser. Prosperar por fora enquanto estamos inteiros por dentro. Riqueza com sabedoria, abundância com identidade, sucesso com paz. Não dá mais para viver como muitos vivem hoje, fingindo ser alguém que não é, sustentando uma vida que não honra os princípios, buscando o reconhecimento externo enquanto nos desconectamos de Deus. A verdadeira prosperidade não começa no bolso, começa na alma. Começa quando a gente entende que Deus não quer apenas nos dar coisas, Ele quer nos transformar. Ele quer que nossa jornada financeira, emocional e espiritual reflita o reino. Que nossos resultados sejam fruto de uma mente renovada, de decisões alinhadas com o céu, de um coração curado. Jacó só prosperou de verdade quando parou de fugir, quando parou de fingir e quando finalmente entendeu que a bênção que vale a pena é aquela que vem com verdade, com propósito, com identidade. Talvez seja isso que o Espírito esteja querendo fazer com você e comigo hoje, nos levar de volta ao nosso verdadeiro nome. Se estamos vivendo uma vida onde por fora tudo parece dar certo, talvez tenhamos dinheiro, metas sendo batidas, reconhecimento vindo, mas por dentro algo grita, nos aperta, nos esvazia, hoje é o dia de voltar. Voltar para o centro, voltar para o propósito, voltar para a verdadeira prosperidade, aquela que nos faz crescer com paz, avançar com sabedoria, conquistar sem perder a nossa essência. A escolha errada pode até trazer resultados rápidos, mas no fim nos deixa quebrado por dentro. Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para viver uma riqueza com propósito, uma vida próspera e livre, com identidade restaurada, com paz que excede o entendimento. Se algo neste vídeo te confrontou, é porque o Espírito Santo está te chamando para um novo posicionamento. Não aceite mais ser abençoado só por fora. Nós nascemos para ser inteiro. Se essa mensagem faz sentido para você, tira um tempinho para interagir aqui com o canal. Escreva nos comentários o que mais te tocou ou apenas diga eu escolho a bênção com propósito. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e ainda inspira outras pessoas que passam por aqui. Se você sentiu que esse conteúdo trouxe luz para a sua vida, dá um like, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se quiser continuar nessa jornada de sabedoria, liberdade e riqueza com propósito, ativa o sininho, se inscreva no canal, assim você não perde nada do que vem por aí. Cada vídeo é feito com oração, com estudo e verdade,
para ajudar a viver a prosperidade que Deus sonhou para cada um de nós, por dentro e por fora. No próximo vídeo vamos seguir com Gênesis 28. Jacó está fugindo, sozinho, cansado, mas ali no meio do deserto, algo sobrenatural acontece. Ele tem um encontro que muda tudo. Uma escada aparece, um pacto é feito, e a jornada para a verdadeira prosperidade começa. O que será que Deus revelou naquele momento? É isso que tem a ver com a nossa verdadeira vida financeira hoje? Te espero no próximo vídeo. Até lá.